O seguinte, com relação a artigo científico. Artigos científicos publicados em revistas internacionais, eles somente são aceitos por doutores, pós-doutores, né, que podem publicar nesta revista. Assim, eu jamais poderia publicar numa revista de alto padrão. E, no entanto, algumas revistas nacionais aceitam publicar artigo de uma pessoa, né, que não tenha esta qualificação, sendo analisado apenas o conteúdo, né? O conteúdo vai ser analisado por pares e sendo ou não possíveis de publicação. Assim, o meu artigo passou por esse crivo, passou pelos pares e foi aceito para publicação. Eu jamais poderia publicar numa revista a nível internacional. Por quê? Porque o sistema é feito assim, né? Para perpetuar o sistema, apenas doutores podem publicar, vedando a inclusão de pessoas de menor qualificação, né, nessas revistas internacionais. Então, as revistas menores ficam a segundo plano. Infelizmente, né? Infelizmente isso ocorre, mas sabemos, para perpetuar o sistema. Um sistema em que não existe igualdade de condições. Assim, pessoas com ideias muito boas podem ser impedidas de revolucionar ou publicar artigo. Então, né, assim como comigo, tentam denegrir a imagem da revista, porque não é interessante para o sistema alguém contestar. Nunca foi. Não sei porque a história permitiu ao Copérnico, né, a contestação, porque havia um interesse por trás, né? Já havia um interesse religioso por trás, em perpetuar a igreja, ser ligada à astronomia. A igreja sempre esteve vinculada à astronomia, né? Então, ela queria ter o poder de até decisão e o poder político e o poder científico de estar ditando regra. Então, assim, eu faço um desafio agora às pessoas que me contestam. Me provem que eu disse alguma mentira. Me prove ser mentira o que eu afirmo. Ou seja, me prove que no experimento de Eratóstenes a sombra é zerada num raio imenso. Podem utilizar para isso o estelário e a sua elevação, né, de 89,50 minutos. Podem utilizar como prova. E também o seguinte, me comprovem que o crepúsculo acontece em toda a noite, ou seja, nas 12 horas da noite.
que para o modelo deveria ocorrer, já que Terra orbita o Sol pelo círculo máximo. Qualquer planeta orbitaria o Sol pelo círculo máximo. Assim, a Terra rotacionando e ocorrendo o dia e a noite, o crepúsculo deveria ocorrer em toda a noite, nas 12 horas da noite, o que não ocorre. Então, este pormenor ficou desapercebido, né? E, no entanto, para o modelo, deveria ocorrer, já que Sol, para o modelo, ele é imenso. Assim, toda noite deveria ocorrer o crepúsculo. E também as fases de Vênus também, né? Vamos falar das fases de Vênus. Para haver fase, tem que ter órbita elíptica. Não existe nenhum planeta ou a Lua, no caso da Lua, em que a órbita é elíptica, e também os períodos orbitais da Lua, né? Ou seja, ela evolui 13 graus dia. E para o caso de Vênus, seria 1,6 o período orbital, 1,6 graus, e para Mercúrio, 4 graus. Então, a Lua, Vênus e Mercúrio têm este pormenor em comum, ou seja, as fases. Para um planeta que discorre órbita praticamente circular, como é a que a ciência atribui a Vênus, teria que haver apenas a fase quarto minguante ou quarto crescente. Não poderia ter fases, né, de nova a cheia para um planeta de órbita praticamente circular. O modelo geocêntrico caiu por este motivo, pelas fases observadas de Vênus. Então, mas o modelo permaneceu por erro, né, de Kepler. Ele calculou a órbita de Vênus erroneamente. Então, ele atribuiu a Vênus uma órbita praticamente circular, que não corresponde aos períodos visto a 0 grau de elevação, né? Basta observar no Stellarium para a cidade de Macapá, às 18 horas, na elevação de 0 grau, que Vênus tem períodos irregulares a 0 grau, coisa que, para um planeta de órbita praticamente circular, os períodos deveriam ser praticamente de mesmo número, né? A 0 grau. Assim, se o planeta está, né, para uma órbita circular, seria o círculo máximo ou 180 graus, logo teria que ter o mesmo número de dias, o planeta subindo para a elevação máxima, passando pelo 0 grau, e descendo a elevação mínima, também passando pelo 0 grau. Então, os períodos de Vênus a 0 grau teriam que ser números, né, de exemplo,
que eu já conferi alguns períodos, 251 e 252 dias. Não pode ser 251 e 251, que seria exatamente circular. E a órbita, né, segundo a ciência, seria de 0,006772. Então, haveria uma diferença de um dia para o mesmo cálculo da ciência, em que se subtrai as distâncias, depois soma as distâncias, pega o valor da subtração, divide pela adição e acha a excentricidade. Assim, eu fiz a mesma coisa, mas para os períodos em que eu observei que bate com os planetas. Todos os outros planetas, a excentricidade bate. Somente para Vênus é que isto não ocorre. Então, Kepler atribuiu uma distância errada, fazendo pelos períodos o mesmo cálculo, adicionando e subtraindo os períodos, pegando o valor da subtração, dividindo pela adição. Vamos encontrar também a excentricidade. Seria a mesma coisa? É a mesma coisa. Atribuir distância ou pelo período? Eu posso achar a excentricidade também desta forma. E Kepler só pode ter feito por este método. Depois ele resolveu atribuir distâncias, né? Em que para Kepler a excentricidade é calculada por dois focos, né? Em que o Sol estaria num dos focos da elipse, mas isto para os períodos dá um erro. Então, Vênus, a simples observação de Vênus, notamos que são períodos irregulares de visibilidade. Logo, ele tem que ser elíptico. Vênus é o segundo planeta mais elíptico, depois Mercúrio. Por isso, Vênus tem fase. O modelo não responde a por que Mercúrio e Vênus têm fases e os outros planetas não. Então, é por aí? Então, está feito o desafio. Eu vou responder apenas perguntas pertinentes, porque não tenho tempo a perder com besterol, né? Já perdi muito tempo com abobrinha e com provocações ridículas. Então, é isso aí.